Olha, é um filme que eu acho assim, ele até está indicado aos prêmios agora, né? Porque eu achei um filme excepcional, né? É uma situação assim que, de certa forma, mostra uma classe muito rica e uma classe muito pobre. E que a busca da classe pobre seria ter o que a rica tem, mas de uma forma, vamos dizer assim, invasiva, malandra, sacana, né? Uhum. Então, a primeira parte do filme é um deles fica empregado dessa família rica e depois começa a indicar os familiares. Então, primeiro, não me engano, é o rapaz, que é professor de inglês, depois indica a irmã, que é professora de outra coisa, e depois a mãe como faxineira e o pai como motorista. Mas para haver a indicação da mãe como faxineira na casa, eles têm que sabotar a faxineira ou a pessoa que é a empregada que mora na casa, que é a governanta, vamos dizer assim, eles têm que sabotar ela. E como ela é uma pessoa muito querida, eles têm que descobrir algo que a sabote e que a jogue fora. Então descobrem que ela tem alergia à casca de pêssego, se não me engano, e criam situações onde ela se perde completamente em crises de alergia. Aí acaba botando a mulher dona da casa, que é muito rica, e o cara é também um sujeito que tem uma firma de altíssimo nível, jogam ela para fora. E aí se instalam na casa e começam a viver como ricos, usando tudo que tem ali. E gradativamente notam que coisas da geladeira começam a desaparecer. Até que se dão conta que algo estranho está acontecendo. E essa faxineira, quando soube que a família foi viajar e estava assim, todos aqueles quatro dentro de casa como se fossem os ricos donos da casa, ela volta, porque ela soube que eles tinham viajar e ela precisava, aí que surge a surpresa. Como ela tinha um problema sério com o marido, e aquela casa tinha um bunker secreto, que foi feita numa época que tinha problemas ligados à guerra, esse marido vivia nesse lugar secreto há anos, secreto para a família. E ela chegou para mexer, porque ele estava sozinho lá embaixo. E ele conseguia sair, pegava as coisas na geladeira e comia, mas levou, acho que 2, 3 meses até que a mulher voltasse. E aí, então, a família entra em contato com esse cara, e aí começa uma disrupção horrorosa de brigas, de mortes, assassinatos. O negócio vai ficando assim num terror fantástico. Mas o clima do filme, psicologicamente, é muito denso e muito, vamos dizer, prende a atenção o tempo todo, porque tu fica o tempo todo vivendo assim, o que vai acontecer agora? E as coisas então degeneram, fica uma coisa horrorosa que culmina numa festa maravilhosa em que tudo se desaba e aí a realidade vem à tona e tudo aparece. É um filme muito bem feito e uma criatividade perfeita na estrutura dele. Então vale a pena ser visto. Agora, provavelmente ela viu, né? Sim, ela viu. A pergunta que eu vou fazer é minha. Por que eu não sinto vontade de assistir um filme desse? Pois é, até tu assistindo e percebendo o teu não gostar, pode dar a resposta. Porque, assim, uma coisa tão angustiante, tão... Eu não sinto vontade de ver. Eu não gosto porque ali de filme... mostra uma diferença de classes, assim, e de dificuldades de vida fantásticas, né? E uma agressividade, um egoísmo, uma vontade de prejudicar o outro e usar o outro como, vamos dizer, escada para que eu me dê bem, de uma forma... Aliás, mostra bem a humanidade como é, no real. Uhum. Pois é, e aí eu acho que eu sou covarde, sabe? Não, acho que não dá para dizer que é covardia, mas uma certa ojeriza em certos tipos de filmes.
Não, eu me sinto porque eu perco grandes filmes, porque eu não vou ver justamente para não ver essa parte nossa do ser humano, que me Sim, assusta. que é tão agressiva e bestial, né? Exatamente, me assusta, compreende? Sem nem ver. Não, tu sabe que ali aparecem todos os afetos do nível mais bestiais e absurdos possíveis. De abuso do outro. Uhum. Eu tinha me programado para ver porque eu pensei que era a história do Bolsonaro. Com esse nome, Parasita, né? Pensei que fosse ele. Não, e nós estávamos falando sobre parasita. Ali realmente há um parasitismo destrutivo em crescente. Tudo vai se demolindo à medida que as coisas evoluem dentro desse filme. Uhum. É um parasita assim que seca tudo. Até o parasita morre. B, o que aconteceu com meu marido? Pergunta ao Maia se foi por causa da culpa da traição. Depois que se operou, mudou totalmente. Falou para nós duas que bom saber que minhas amadas também me amam. E me disse, tu és forte. Não sei se te perdoaria como sinto que me perdoou. Ele teve um problema na garganta, né? Sim. Teve que fazer uma cirurgia na garganta, não é grave, já saiu o resultado da biópsia, não é grave, não é uma doença grave, mas houve uma obstrução, como se parece assim que ele tinha alguma coisa para dizer, entende? Sim, psicologicamente teria um problema que se materializou como uma obstrução. Dá a impressão que sim, porque ele teve um caso fora de casa. Aí a esposa descobriu. Mas aí os dois conversaram e ela perdoou. E eles estão muito bem, obrigada. Só que de repente começou a aparecer uma coisa na garganta e ele foi fazer uma cirurgia para resolver, né, o problema, que graças a Deus não é grave. Mas aí parece que tem assim, parece que foi uma coisa tipo culpa, né? O grande problema, vamos dizer assim, que nos liberta de muitas coisas, seria a capacidade de perceber o que seria chamado de culpas inconscientes. Porque a culpa inconsciente, já pelo nome, já diz que é inconsciente. Então, quando eu faço alguma coisa ou me responsabilizo por algo que vem lá do passado, pode vir até da relação pai-mãe. Por exemplo, uma culpa inconsciente arcaica. O pai e a mãe começam a brigar muito. Como eu tenho 5, 6 anos e eu amo os dois e não posso entender os dois separados, mas a evidência de brigas e até de abuso um do outro me usando, fica uma situação que eu não tenho explicação com essa capacidade mental da época. Então, uma das saídas que eu posso encontrar é que eu sou responsável por essa separação. E se essa culpa inconsciente, que é arcaica, viceja em mim o tempo todo, pode gerar uma situação em que eu tenho que perder sempre algo que tem valor. A me, de certa forma, punir por algo que eu não tive a ver. Mas como eu não tinha capacidade de perceber a situação que foi resolvida dessa forma e que tinha só que ver com eles, eu posso admitir, então, algo inconsciente de que eu preciso ser punido. Então, a hipótese-chave seria essa. Eu fiz algo tão mal para alguém, no caso, a traição, que além de eu ser, vamos dizer assim, perdoado por ela, a minha culpa pessoal por isso é tão dramática e tão pesada que eu posso transformá-la numa linha psicossomática em algo físico. E aí ter algo, uma doença, que com a resolução da doença, aí sim eu posso talvez resolver essa culpa inconsciente. Então, todos esses casos, essas são hipóteses que se levantam, mas que nós temos que, ao ter a hipótese, temos que lidar com o caso objetivo para ver se isso teria que ver. E no caso que tu está me trazendo, parece que realmente
há uma possibilidade de juntar as duas posições. O perdão não resolvendo de todo a culpa consciente dele. E por isso a doença física. Então ele ainda sobrou um pedaço e ele tinha que se punir. Agora é virar a página e seguir em frente, né? Não, eu acho que agora a resolução profunda foi a doença. Bom, eu comentei que um personagem, né, dizia, hoje eu vou te usar, e o Ricardo nos mandou aqui o personagem. Agora eu vou sair. Seu bote profundo. Agora eu vou sair. E hoje à noite se prepare. Eu vou lhe usar. O coronel genuíno, José Wilker. Coisa horrorosa, né? Hoje de noite se prepare, que eu vou lhe usar. Se prepare que eu vou lhe usar. Não, o pior é que existe esse tipo de pessoa. Tu pensa que o Dias Gomes ou esses dramaturgos aí tiram do nada, né? Eles sabem. Não, agora eu me lembrei com isso, eu me lembrei da novela, é bem assim, né? Hoje vou lhe usar. Exatamente. E o José Wilker. Perfeito. Olha só. Seu bote profundo. Agora eu vou sair. E hoje à noite se prepare. Eu vou lhe usar. Que momento, né? Como é o nome desse ator? Eu não me lembro dele. O Zé Wilker. O Zé Wilker morreu por um uso excessivo de um remédio para ereção. Morreu na cama. Bom, morreu sendo usado. Sendo usado. Quer dizer, morreu fazendo o que queria, né? Exatamente. Foi um outro artista também que fez uma personagem bem conhecida. Ele era um chinês que também teve uma experiência, foi fazer uma experiência dessas de sexo meio brutal, assim, e morreu, né? Não tem situações em que o coração não aguenta. Pois é, rapaz. Olha só, vamos dar um parêntese agora. Nós temos aqui a Lua com a Carmen Dorila Benites Veiga. Vamos ouvi-la? Certo. Bom dia, Bia. Bom dia, família Manaua. Dia 18 de janeiro de 2020. A Lua minguante ainda em Escorpião. Estaremos querendo saber as respostas definitivas de uma situação sentimental e material. Numerologia 23/5. Estaremos com a proteção de forças poderosas que nos guiarão a um porto seguro. Novos acordos, contratos estarão sendo feitos. Mudanças ocorrem agora. Carta do tarô, Rei de Bastões. O arcano nos traz abundância de ideias. Crianças nascidas dia 18 de janeiro de 2020 aplicarão a inteligência nas suas ações e a sabedoria no seu controle. Gostam de se exercitar, talentos na fala e na escrita. Ótimo dia para limpeza de pele, tratamento para rejuvenescimento. O corte de cabelo para crescimento mais lento e fios mais grossos. Tingir roupas também é bom e dedetização. É muito bom para plantar temperos como manjericão, orégano e alecrim. Um bom dia, namastê, até segunda-feira, se Deus quiser. Muito bem, não é? Obrigada, Carmen. Bom final de semana. Pois então, nós estamos com o Dr. Maia conversando sobre os nossos desafios pessoais, né? Que na verdade é isso que se passa. Nós enfrentamos desafios e interessante porque agora há pouco aqui um amigo me disse, eu estou ouvindo vocês, mas
Sinto que deveria estar sabendo das notícias do meu país para defender o meu povo.